mulher é caminhar com firmeza, mesmo quando o chão balança. É ser brisa, furacão. É flor que nasce entre as pedras e exala perfume, mesmo depois da dor. E quando essa mulher se torna mãe, algo desperta. É o sagrado se revelando. Toda mulher carrega dentro de si um universo feito de instinto, sensibilidade e força. Está no ar o Retratos Femininos, o nosso encontro de todo final de semana, um espaço de acolhimento, de escuta, de inspiração. A cada vez que a gente vai ouvindo uma história, abre uma janela de conexão com outras mulheres. E a gente vai percebendo cada vez mais que somos fundamentais não só na nossa casa, no nosso trabalho, mas também na cura de outras mulheres. E hoje, o nosso bate-papo é com uma mulher que vai falar um pouco dessa força de ser mãe. Daquelas que fazem praticamente o impossível para cuidar, amar, zelar, preservar os seus filhos. É uma história de entrega, coragem e amor incondicional. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por receber a gente, viu? Eu que agradeço pelo convite. A gente veio num espaço bem gostoso, bem bonito para conversar. Com certeza, maravilhoso. Eu quero que as pessoas de casa conheçam um pouquinho da Camila. Quem que é a Camila? A Camila é nutricionista, mãe de duas meninas lindas, casada com o Júlio, um marido maravilhoso, que ama o que faz, ama a vida. Conte pra mim um pouquinho, como foi ser mãe pela primeira vez? Então, eu tinha 27 anos, fui mãe da Lívia, hoje ela tem 19. Uma meninona. Linda, fazendo aí vestibular para medicina, um grande orgulho, né, pra gente. E uma menina maravilhosa, na gestação um pouco de desafios, por eu ser mãe solo, né? E aí ela nasceu em São Paulo, nós viemos para Lorena, passei licença maternidade em Lorena e tive que retornar para São Paulo para continuar minha vida de nutricionista, né? Que eu trabalhava em hospital. E consegui ficar 1 ano e 8 meses nessa vida longe dela e depois eu vim embora. Aqui? Ela ficou com os meus pais, porque eu saía de manhã, fazia pós-graduação, voltava muito tarde. São Paulo é uma cidade louca, né? Você tem hora para sair e não tem hora para voltar, né? Eu fiquei sabendo, assim, quando a gente fala de mulher, de mãe solo, já é uma luta complicada, né? Sim. Porque ser mãe é algo divino, é lindo, mas tem a responsabilidade. Com certeza. Fiquei sabendo que você teve uma síndrome que mexeu um pouco com você. Na verdade, eu já tinha síndrome do pânico há algum tempo e vinha tratando. Mas é uma coisa que, assim, tem o tratamento medicamentoso, mas tem a parte psicológica que também a gente tem que cuidar muito, né? Aí eu procurei tratamento, psiquiatra, terapias, né? Mas realmente foi um grande bicho-papão. Como você se sentia? O que te agoniava, assim? Ai, a sensação era de morte o tempo todo, né? Subia uma angústia, um nó, eu queria sair correndo, eu queria ir pra rua, ninguém podia me pegar, porque eu tinha medo, eu me sentia presa, né? E eu não queria me sentir mais presa, então alguém às vezes até tentava chegar, me abraçar, mas aquela sensação de sufocamento, assim, era muito grande. E aí deu parar, assim, no meio da Dutra, dirigindo, chamar a ambulância, o SAMU, essa ambulância, e eu tô morrendo, ligar pro meu marido, que na época não era nem marido ainda, né, recém-namorado, uma louca parada no meio da Dutra, né, mas ele ia lá, me buscava. E às vezes não tem muita aceitação das pessoas, né? As pessoas Como é que é isso, né? As pessoas falam, é bobeira, enfim. Nossa, mas você tem tudo, você tem um emprego, você é formada, você tem uma família linda, unida, né? Mas imagina, isso aí é coisa da sua cabeça. E realmente, por vezes, eu acreditei que eu estava inventando isso, né? Para fugir de alguma coisa, mas que não era, né? E foi nessa época também que eu me apeguei mais ainda a Deus, porque acho que só Ele mesmo, né, que não duvidava do que eu tinha, entendeu? Conseguia te ouvir, né, sem te julgar. Isso, sem julgar. Que acho que
é a pior coisa, né? A pessoa... Pesa. Muito. É pesado. E tem muito, né? É. Muito julgamento de várias pessoas. Sim. E, infelizmente, a maioria dos julgamentos são de mulheres para mulheres, né? Com certeza. E a gente pensa, a gente pode ser tão unida, né? E tem tantas coisas boas que nós nos entendemos, Com né? certeza, E acaba, às vezes, fraquejando nisso. E às vezes é muito mais simples, né? Você parar para entender, compreender o que aquela pessoa está passando e Exato. oferecer ajuda, do que você ficar desconfiando, julgando, porque dá muito trabalho, né? Você tem que parar a sua vida para ficar julgando o outro. Né? Então, assim, é muito complicado realmente. Mas aí eu continuei em tratamento. E... Como você está hoje? Não, hoje eu tô ótima. Hoje, na verdade, depois eu tive o nascimento de minha outra filha, né? Que eu falo que ela foi minha grande cura. Como que foi, então, se programar para ter uma outra bebê? E aí, vindo para Lorena, então, aí eu conheci o Júlio, em 2017. Já bem desiludida de tudo, né? Da parte amorosa, de acreditar nos homens, aquela história toda, né? Porque você tinha uma história, né? Sim, sim. E fui deixada grávida, né? No meu primeiro relacionamento. Então, eu tinha muito medo, né? E não acreditava mais no amor, realmente. Isso pra mim, acho que não existia mais, sabe? Mas aí conheci o grande amor da minha vida, que eu falo que ele é. Isso é tão bom, se sentir amada é a melhor coisa do mundo, viu? E aí conheci o Júlio, nesse meio do turbilhão, da síndrome do pânico, né? Minha família, minha filha já tinha 11 anos, a Lívia, né? E a gente tem muito medo de colocar alguém na nossa vida, ainda mais com um filho. Ele também tinha um filho do primeiro relacionamento. Aí já me confortava mais, falava, não, então ele vai entender quando eu não puder sair, quando eu não puder viajar, quando, né? E de fato foi isso mesmo. Uma pessoa extraordinária também, que também tinha passado por algumas decepções, então também por isso ele me completava, né? E a gente junto fez uma sinergia muito grande. E aí nós namoramos 6 meses, casamos em 6 meses e quando a gente foi ver, a gente já estava se planejando ficar grávidos, né? E aí eu tomava ainda meus remédios da síndrome do pânico e o psiquiatra falou, olha, Camila, vamos parar, fazer um tratamento prévio, né? Mesmo porque eu já tinha 39 anos, né? E eu falei, ok. Aí parei 6 meses, todas as minhas medicações. Foi super bem. Aí eu falei, bom, então a gente tem para engravidar até dezembro. Eu casei em julho de 2018. Até dezembro a gente vai tentar engravidar. E assim foi. E aí eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, uma inauguração que nós fizemos. E na volta eu me senti meio estranha, tal, nananana. Fiz o teste, pimba, grávida. Isso foi dia 3 de dezembro. Eu lembro que ele estava em fase de terminar a faculdade antes das férias, né? Aí eu peguei, saí correndo, comprei uma chupeta, embrulhei num papel de presente e tal. E ele chegou da faculdade, eu mostrei. Nossa, em determinado momento, no meu ultrassom morfológico, a gente foi fazer um ultrassom normal, do pré-natal. E a médica ficou lá, naquele coração da Helena, ficou. Falei, não é possível, né? Tem alguma coisa. E a gente conhece muito ela, é maravilhosa, uma médica perfeita. E ela falou, olha, Camila, a gente tá vendo um coraçãozinho aqui meio diferente, né? Então a gente precisa fazer essa análise, se é uma cardiopatia isolada ou se está ligada a alguma síndrome genética. E depois de 1 mês, com 23 semanas de gestação, nós descobrimos que a Helena teria a síndrome de Edwards, que é a trissomia do cromossomo 18. E o que acontece com... O que é essa síndrome? Então, essa síndrome, assim, a minha médica fez eu prometer que eu não ia entrar no Google. Mas eu entrei, óbvio, né? E é uma síndrome muito severa. Ela é uma síndrome rara, muito, muito severa, que acomete tanto a parte neurológica, motora, cognitiva. Então, a estatística para essa síndrome realmente é uma vida que não vai acontecer, né? O tempo que mãe espera, que todo mundo espera. E aí ia ter inversão, né? Você enterrar um filho antes de você, né? Então isso sempre foi um luto muito grande. Então eu vivi um luto gestacional muito grande, porque eu acreditei naquilo, entendeu? E por mais que você tenha fé, por mais que você creia que Deus é Deus do impossível, que tudo Ele pode, tudo que Ele vai fazer, lá no fundo você tem um medo,
né? Mas aí a gente teve uma virada de chave, porque eu ficava pedindo a cura da Helena. Deus, cura a Helena, cura a Helena, cura a Helena. Aí nós fomos um dia numa oração. Ele falou assim, olha, você e seu marido tem que mudar a oração. A oração de vocês não tem que ser para a cura da Helena. A oração de vocês tem que ser para a cura do olhar de vocês e do coração de vocês. Porque a Helena, ela não tem uma doença. Ela tem uma condição genética diferente dos outros. Ela é uma pessoa diferente. E o que ela tiver que passar, o que ela tiver que viver, vai ser assim, né? E aí depois desse dia nós mudamos. Que lindo. E quando ela nasceu? Foi lindo. Desculpa. Não, de maneira alguma, porque ela foi o seu milagre. Eu acho que a vida já é um grande milagre, né? E aí quando você tem uma prova pertinho dos seus olhos, aí muda completamente, né? Tudo, e aí você dá sentido a tudo, né? Realmente, assim, a mudança de olhar, a certeza que Deus se faz presente a todos os momentos. E aí, quando ela não ia chorar, ela não ia nascer, né? Quando nascesse, ela não ia chorar. Quando ela nascesse, ela ia direto pra UTI, aquela história toda, né? E aí, ela teria que nascer em São Paulo, no Hospital Cardiológico, né? Mas enfim, a Santa Casa de Lorena nos recebeu. E a primeira pergunta que eu fiz, vocês vão tratar minha filha como incompatível com a vida? Não, de forma alguma. Eu falei, então quero que façam tudo por ela. Se precisar entubar, vai entubar. Se precisar de oxigênio normal, vai dar. Qualquer coisa. Mas eu preciso tentar tudo. E assim foi feito. E ela chorou? Nossa, ela se esgoelou, porque quando tiraram ela de dentro do centro obstétrico até a UTI, porque ela foi para a UTI, porque ela era cardiopata, passou um bebê numa incubadora, minha irmã nem olhou, porque chorava tanto que ela falou, não, essa não é a Helena. E era danada da Helena. Gente, que delícia. Ó, você de casa que está acompanhando nossos retratos femininos deste sábado, eu tenho certeza que você vai se inspirar, você que é mamãe vai pensar em várias situações que você já viveu. E deve estar gostando bastante dessa história, né? Então faz o seguinte, a gente vai falar um pouquinho da pequena Helena, mas é depois do intervalo, a gente já volta. Não há missão mais profunda, grandiosa e transformadora. Nenhum serviço se compara ao que uma mãe faz por um filho. Dentro de cada mãe, habita a fé mais pura, a esperança mais bonita e a certeza silenciosa de que o amor sempre é o maior milagre. Os braços de uma mãe são feitos de ternura e os filhos dormem neles. Você está assistindo Retratos Femininos. Voltamos com o nosso Retratos Femininos, que hoje acontece no Olival, esse lugar maravilhoso que fica em Cunha, interior de São Paulo, para contar um pouquinho da história da Camila Zago, que é uma mulher muito forte, uma mamãe que mostra que acho que as mamães fazem de tudo para os filhos, né? Até o impossível. O impossível. E a gente estava conversando sobre um milagre que ela teve, que foi o nascimento da Helena. Vamos continuar sobre esse assunto? Com certeza, é um prazer. Se você quiser, ó, aqui a gente tem um mousse, que ele é feito com azeite e ele é puro cacau. Então, se você quiser provar um pouquinho pra gente adoçar a nossa conversa. Gostoso, né? Nossa, que delícia. Nossa. Bom. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Conte Pra pra adoçar, gente, né? para adoçar Mais um pouquinho, né? Mais um Essa pouquinho. história doce. Como foi? Então, a Helena nasceu, né? A gente estava bem aflito, né? Bem angustiado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha uma certeza de que seria transformadora a chegada dela. Então, assim, ela
nasceu, chorou, foi para UTI conforme os protocolos, porque ela tinha que fazer alguns ultrassons, alguns exames. E tudo era assim, nossa, mas é muito sutil. Tudo nela era muito sutil, apesar dela ter a trissomia livre, que eles chamam, que é a mais severa, que é quando todas as células do corpo têm a trissomia, né, do cromossomo 18, era tudo muito sutil. Então a gente sentia a cada momento a mão de Deus ali, mostrando pra gente que poderia ser diferente, que a gente ia conseguir, seja o que viesse, a gente ia conseguir. E de fato a gente conseguiu, com 29 dias a Helena teve alta. Foi para casa, aí ela foi estubada, começou a sugar, né? E tudo muito maravilhoso. Desceu para fazer um ultrassom, uma tomografia, eu acredito que tenha sido. Aí quando a fisioterapeuta colocou a mão dentro da incubadora, ela começou a sugar o dedo da fisioterapeuta. Olha. Aí ela chegou na UTI, ela falou, doutora, a Helena tá sugando meu dedo. Aí na hora eles já tiraram a sondinha dela da boca, passaram pelo narizinho, né, nasogástrica. E aí a gente começou a ofertar a mamadeirinha para ela. Então eu tirava meu leite, dava na mamadeirinha, que ela conseguia. Ou então depois passava pela sonda. E assim foram. 29 dias ela teve alta. E fomos para casa. E aí? E aí foi muito tenso, porque a gente teve que montar um mini hospital em casa, né? Para poder cuidar dela. Porque tinha que ter oxímetro para medir saturação, tinha que ter aparelho de pressão, muita medicação, porque tinha uma cardiopatite, tinha uma síndrome. Então a gente sempre respeitou a síndrome dela, né? Sabendo que ela teria umas fragilidades a mais, que um bebê já tem, né? Mas que a gente aceitou aquilo com muito amor. E realmente o amor cura tudo, né? Assim, uma coisa que a gente não consegue nem explicar. Mas ele curou não só o meu olhar, meu coração, mas curou até a forma, o manejo com a Helena. Então, eu nunca tratei a Helena como vítima, como coitadinha, como nada. Ela era uma criança que, assim, ela foi crescendo. Em dezembro daquele mesmo ano, ela teve uma intercorrência gravíssima. Foi entubada na Santa Casa, fomos de ambulância para São Paulo. Aí ela fez a primeira cirurgia cardíaca dela. E foi outra coisa. Em 8 dias, ela já estava no quarto. Passamos o Natal no hospital, o Ano Novo em casa. Aí a gente não pôde voltar para Lorena. Porque a gente tinha que ter uma infraestrutura ali, né? Se ela tivesse qualquer tipo de intercorrência. Aí nós ficamos 1 ano e meio com ela. Em São Paulo. Isso foi no final de 2019 que a gente foi. E aí em 2020 veio a pandemia. Ai, que tenso. E aí a gente tinha toda aquela situação para lidar, mais uma pandemia terrível do jeito que todo mundo lembra que foi. Pegou todo mundo desprevenido, né? E aí ela foi internada logo depois que a pandemia nasceu, que a pandemia aconteceu, começou, e o medo, né, dela pegar Covid, não sabia o que podia acontecer na criança, enfim. Isso foi mais ou menos em abril de 2020. Aí a Helena internou, só que a Helena não ganhava peso de jeito nenhum. E eu, como nutricionista, sempre fui nutricionista hospitalar. Minha pós-graduação é toda voltada para a área hospitalar, na época. Aí eu falava assim, não, tá errado, ela não tá ganhando peso. Aí, quando internou, eu pedi para os médicos, eu falei, por favor, façam uma gastrostomia na Helena, para ela ganhar peso. A gente vai continuar alimentando ela pela boca, mas ela não comia o necessário, então eu preciso de uma gastrostomia. Aí os médicos falaram assim, nossa, mas uma mãe pedindo para fazer uma gastrostomia? Minha família se assustou. Eu falei, gente, vai ser um divisor de águas na vida da Helena. Ela vai ter qualidade de vida. Exato. Né? Então, eu falei que tudo que eu falei para ela desde o começo, que tudo que eu pudesse fazer para ela, eu faria. Como mãe e aí como profissional, que é muito difícil esse limiar. Separar uma coisa da outra, né? Sabe? Como é agradecer em meio a tanto desafio, assim? Como é essa tarefa? Olha, isso ficou tão natural pra gente, porque não é fácil, né? As pessoas até achavam estranho. Nossa, Camila, mas você tá sempre sorrindo, você sempre tem um alto astral, você, né, tira... até quando eu chegava na porta do hospital para internar a Helena, eu falava, Deus, muito obrigada. Eu falava que eu chegava na porta do hospital e me sentia num hotel fazenda, porque eu estava segura ali com ela. Né? E a gente foi para centros de referência mesmo com a Helena, a gente teve essa oportunidade. Né? Foram momentos de muitas rifas, muitas vaquinhas, vendas de carro. Né? Eu comecei a fazer bolo para fora, geladinho, porque aí eu
tive que parar de trabalhar, né? Meu marido foi um combinado, ele falou, não, você cuida dela e eu continuo trabalhando. Só que esse mundo da deficiência é um mundo muito caro. Então, um carrinho da Helena era 20 mil reais. Você conseguir sentir gratidão no momento de que você está sangrando, eu acho que é a maior cura. Você consegue ter essa cura nesse momento. Né? E você consegue transbordar isso para muitas pessoas que estão em volta. E quando que o seu milagre, a sua estrelinha foi brilhar em outro céu? Dezembro de 2024. Fez 7 meses, né? Ela estava na melhor fase da vida dela. Esperta, ela estava bem, porque ela tinha que fazer ela tinha uma escoliose muito severa, né? Ela era bem curvadinha mesmo. E essa escoliose estava atrapalhando, ia começar a atrapalhar a parte respiratória, né? A parte cardíaca, o coração dela. Ela fez uma primeira cirurgia, mas ela tinha uma cardiopatia inoperável. Então, e ela convivia muito bem com isso, né? E a gente também, ela era uma criança muito feliz. E quando eu falava com os médicos, eu falava, doutor, olha aqui esse vídeo da Helena. Ela eu preciso de uma chance de vida para ela. Se o senhor quiser dar uma chance de vida, o senhor vai se apaixonar por ela, né? E isso eles fizeram. Então, tinha médicos que chegavam pra gente e falavam assim, nossa, eu tô emocionado, parabéns pra vocês, né? E a gente ganhava mais força ainda com isso. E aí, ela teria que fazer essa cirurgia, nós fomos para outro centro de referência, que é a ACD, em São Paulo, para fazer essa cirurgia da escoliose, fizemos todos os exames, estava tudo bem. Sabíamos sim que era uma cirurgia de alto risco, mas se ela não fizesse, a gente poderia ver uma Helena que a gente não queria, aquela criança em cima da cama, a gente não queria, a gente tinha uma limitação nisso, né? E havia uma esperança, uma possibilidade, sim, né? E aí e estava tudo certo, nós fizemos todos os exames com os melhores especialistas e a gente foi para a cirurgia. Então ela foi operada dia 5 de dezembro de 2024, a cirurgia foi um sucesso, mas aí dia 7 ela faleceu por outras complicações, né? Ela teve uma crise de hipertensão pulmonar, que ela já tinha uma hipertensão pulmonar e teve uma crise. E aí, realmente, o coraçãozinho dela não deu conta. E ela partiu pro outro lado, né? Mas a gente também, até no dia que ela faleceu, eu lembro que foi muito difícil, claro. Mas eu fiz questão de me reunir com todos da minha família naquele saguão do hospital. E mais uma vez agradecer a Deus por aquela oportunidade. Porque quantas crianças queriam estar ali, tendo essa oportunidade, né? Porque poderia ter dado certo, mas assim, para Deus foi o certo dele, né? E a vida dela nunca foi uma vida errada, por mais que eles tentavam convencer a gente que era uma vida incompatível, mas enquanto teve coração batendo, ela foi totalmente compatível. E ela mudou minha história, minha família, amigos, tudo, né? O nosso programa, ele chama Retratos Femininos, porque a gente gosta de, não só como uma fotografia que a gente faz posada para ficar bonita, a gente gosta de capturar a essência de mulheres. E você, com certeza, é uma grande inspiração para muitas mamães e muitas mulheres que estão assistindo. Obrigada. Enquanto a gente estava conversando, a gente fez algumas fotinhas para que você lembrasse do seu dia de hoje, no seu retrato. Então, eu quero que você veja a mulher linda que você é, a mulher feliz que você é, e que você conte pra gente qual que é o retrato da Camila hoje. Eu falo que assim, pra mim não tem mais difícil. Não existe mais difícil, né? Porque eu acho que o mais difícil que é uma mãe perder um filho, né? E perder no sentido assim de não ter mais fisicamente, né? Porque eu jamais vou perder a Helena. A Helena vive em mim e vive em todos que conheceram ela. Pessoalmente ou não, porque tem muita gente que... A Helena virou blogueirinha. Né? Eu virei a mãe da Helena, eu já parei de ser a Camila, né? Então, ai, que lindo. E eu acho que eu ganhei muito mais resiliência, empatia pelo outro, pela história do outro, né? Eu aprendi que
às vezes o outro tem um difícil que para você nem é tão difícil assim, mas para o outro aquilo é, né? Então a respeitar também, né? O limite do outro. Então acho que é isso, né? Você olhar mais com empatia mesmo, né? Para as relações humanas, o que você pode levar aquilo para você, né? Ter gratidão, mesmo nos momentos difíceis, que com certeza tem alguma coisa ali que pode te ensinar, né? Não é à toa que você está naquele momento. Amém. Amém. Que você viva sempre com esse seu sorriso no rosto, com esse seu amor, que todo mundo que olha para você acho que já sente e vê Deus em você. Então, continue assim. Obrigada por hoje, viu? Obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada pela oportunidade de poder contar essa história da minha maravilhosa. Obrigada. Obrigada a você, amor. Foi um prazer. A Helena só é o reflexo do amor que ela recebeu. Obrigada. Obrigada mesmo. É preciso coragem para sorrir entre lágrimas e fé para agradecer, mesmo com o coração em pedaços. Nem sempre a vida acontece conforme a gente sonha. Às vezes dói. E é na dor que nós encontramos a força mais profunda. E aprendemos que o verdadeiro amor nunca morre. Ele cura, ele refaz, ele floresce.